Contigo sim, saiba a partir de agora todos os desfechos que vem por aí. Haja revelação, Salma está grávida. Clarinha confessa que sabe toda a verdade para o Álvaro sobre a sua paternidade. E também ainda vem outros desfechos porque Mirtz será desmascarada e matará mais um. Veja isso e muito mais a partir de agora. Leonardo chega ao hospital acompanhado da Salma, após então enfrentar um duro velório onde a Salma perdeu seu pai. Quando ele chega lá no hospital, a Nelida os recepciona e informa para a Salma que os resultados dos exames que ela fez há alguns dias atrás acabaram de chegar. Aí, então, ela pede para que a loira acompanhe ela até o laboratório. Nisso, as duas se vão enquanto Leonardo faz uma ligação. Ele liga para a Mirtz para informar que o depósito do dinheiro que ela pediu, ele já fez a transferência. No escritório de Leonardo, os dois chegam lá. Aí o Leonardo pede para que a Salma descanse, pois a viagem foi longa e ela não aparenta estar tão bem. A Salma agradece então pelo Leonardo estar se preocupando com ela. Leonardo diz que não faz mais do que sua obrigação. Nisso, o Leonardo também informa para a Salma que ela espere, pois ele vai atender a um paciente que está lá na ala de urgência e que breve ele retornará para que eles possam ir para casa juntos. Nisso, ele também conta que a Nelida foi preparar então os resultados dos exames dela para lhe entregar e que breve a moça aparece. E então fala para a Salma que quando chegarem em casa, eles dois precisam ter uma conversa muito séria. A Salma percebe de imediato que se trata do divórcio. Aí ela começa então a gelar as mãos porque não sabe o que fazer para que essa conversa não exista. Só que parece que o destino está do lado da Salma e com os resultados do exame agora, ela vai dar essa volta por cima. Em seguida, enquanto a Salma está em sua sala bem pensativa diante de tudo o que aconteceu, a Nelida então encontra com a Salma para entregar os resultados do exame. Aí então ela entrega e a Salma então fica ali pensativa então sobre abre ou não abre o envelope e então ela decide que vai então ver o que realmente ela tem. Ela está então incrédula do que possa estar acontecendo. Quando ela pega então os exames de laboratório, ela fica de boca aberta, chocada, porque agora é como se ela tivesse ganhado na loteria. Ela então descobre que está grávida. A Samantha chega bem na hora apropriada para acalmar os nervos da Salma, que está à flor da pele. Isso porque a Salma, após descobrir que está grávida, ela fica então sem esboçar alguma reação, no tipo, ela fica totalmente chocada, pois é algo que pode salvar então a sua relação com o Leonardo. Aí então a Samantha chega já desejando os pêsames pelo que aconteceu com o pai da Salma. A Salma diz que não quer falar sobre isso agora, veja, e entrega então aquele papel na mão da Samantha. A Samantha quando lê fala, Deus meu, eu não consigo acreditar, Salma. E as duas ficam ali se olhando incrédula. Aí então a Samantha tem uma ideia genial e fala que só há uma coisa que eles podem fazer diante daquele resultado. Aí então as duas se olham com um olhar bem alegre e um sorriso meio que de lado. Úrsula aparece nesse capítulo também novamente. Ela traz então consigo a carta que a Yolanda escreveu antes de morrer lá na cadeia para o Leonardo, onde confessa todos os crimes da Mirtz. A Yolanda está andando pela rua e nota que está sendo perseguida, mas não sabe por quem, bem na hora que ela está chegando no apartamento de Mirtz. Quando ela sobe as escadas para o andar de cima para subir até a casa de Mirtz, vemos que um dos investigadores da polícia está então andando atrás dela. Ele liga então para o seu colega de trabalho que não atende a ligação lá na caixa postal. Ele fica então angustiado e desesperado então por isso. Mal sabe esse policial que será suas últimas palavras ali. Ele morrerá nesse capítulo. O advogado de Félix liga para ele para informar que a Luz está vendendo gelatina na porta de casa e que os dois têm planos então para acabar de vez com a vida da ex-mulher de Félix. Nisso, vemos então o policial que está perseguindo a Úrsula. Agora ela está saindo da casa então e andando então olhando para os lados porque ela notou que realmente está sendo seguida. Nisso, o policial então anda sorrateiramente se escondendo atrás de casas, de árvores para poder saber o que aquela moça foi fazer indo atrás da Mirtz. A Mirtz está em sua casa tacando fogo então naquela carta. Mal sabe ela então que a Úrsula tem uma cópia daquela carta.
A Mirtz acha então que todos os seus problemas acabaram então quando ela taca fogo naquela carta. Até que então a porta começa a bater e ela tem que apagar aquele fogo. Aí ela então deixa lá no cinzeiro, apagando e escondendo a carta secreta que é destinada para o Leonardo, e então vai atender a porta sem saber que é um policial. Aí ela então, quando vai, olha então quem é, o policial se identifica quem ele é com um mandato em suas mãos, e o que deixa então a Miss tremendo então. Quando o policial entra com mandatos em mãos para a Mirtz, ele pergunta se ela estava queimando alguma coisa. Mirtz ligeiramente já fica aborrecida e nervosa, dizendo ao policial que não. Aí, então, ele pergunta se aquela mulher acabou de lhe entregar a carta. Mirtz diz que não, nenhuma mulher saiu dali, não existe nenhum tipo de carta. Aí o policial vai, então, andando até então onde está a carta naquele cinzeiro, pega a carta e fala: veja, o que é isso então? A Mirtz começa a chorar sem saber o que fazer. Aí então o homem começa a ler aquela carta secreta sobre tudo o que diz. Mirtz começa então a pensar rápido para poder agir. Ela então pega um de seus troféus lá da galeria e taca então na cabeça do homem. Ângela está de plantão hoje no hospital e segue conversando com a Nelida sobre pacientes. A Nelida diz que vai então olhar outros pacientes e pede para que a Ângela fique tranquila em relação ao paciente do 109, pois ele já recebeu todo o atendimento. A Ângela então agradece, enquanto a Nelida então sai para poder olhar outros pacientes. A Ângela continua ali então preenchendo alguns prontuários médicos. Quando então a Ângela está sozinha, a Samantha chega então para colocar aquele plano que ela teve há alguns segundos atrás com a Salma, de revelar então aquele grande mistério sobre os resultados do exame de Salma. A Samantha, quando entra então no escritório da Ângela, diz que ela tem uma notícia ótima para dar então a Ângela, fala ela bem alegre. A Ângela pergunta o que a Samantha quer, se veio até ali para lhe atormentar, porque se foi isso, está perdendo o seu tempo. Aí a Samantha diz que não, ela não veio para perturbar a Ângela, ela veio para informar. Então a Ângela pergunta: informar o quê? Aí a Samantha então fala que a Salma e o Leonardo estão esperando um bebê. Fala então ela toda sorridente, deixando a Ângela sem chão, com o coração acelerado diante daquela informação. Leonardo retorna para seu escritório e lá está a Salma toda nervosa. Ela envia uma mensagem para Samantha para que lhe conte o que está acontecendo, como foi a reação da Ângela em descobrir que ela está grávida. Nisso, o Leonardo entra, senta-se e diz que quer conversar com ela. Aí a Salma pede para que vão logo para casa, pois agora ela também quer conversar com ela e está se sentindo muito cansada. Leonardo então nota que ela está um pouco aflita ali e pergunta então o que a Salma tem e quais foram os resultados dos exames. Aí a Salma diz que ela está ótima, ela está bem e quer falar sobre os resultados também em casa. Aí o Leonardo fica um pouco pensativo ali e diz que prefere conversar com ela ali mesmo, porque em casa talvez a sua mãe possa lhe atrapalhar, ou esteja até lá para conversarem com ele também sobre qualquer outra coisa. A Salma nota então aquele clima e agora, com uma carta em mangas, ela deixa então o Leonardo falar primeiro. Aí o Leonardo então já tinha fazido então umas juras de amor para a Ângela, dizendo que ia pedir o divórcio à Salma assim que retornassem então do velório do pai da Salma. Então ele cumpre com sua palavra, falando então para a Salma que ele quer o divórcio. Nisso, a Salma fica pasma. Ali, ela já sabia, né, que ele ia fazer isso. Porém, agora ela tem que entrar em uma cena tipo atriz de novela e fingir todo aquele drama, porque agora ela tem uma carta em mangas e é isso justamente que vai fazer então a relação do Leonardo com a Salma não acabar, pelo menos não por enquanto. A Ângela conta para a Samantha que a essas alturas ela não conseguiria acreditar num golpe tão baixo e numa mentira tão quanto essa, falando então para a Samantha. Aí a Samantha diz que ela gostaria muito de estar perto da Ângela quando a Ângela realmente confirmasse que de fato o que ela diz é verdade. Ela queria até ser uma mosquinha só para olhar então aquela cara de decepção, assim como foi então há segundos atrás quando ela viu então a Ângela recebendo a notícia. Ângela diz que não consegue acreditar em nada disso. A Samantha então deseja uma ótima e boa noite para a Ângela e diz que ela então possa investigar isso a fundo, porque o que ela diz é verdade.
Quando a Samantha se vai, Angela respira fundo e fica então com medo que tudo aquilo seja verdade. Voltando para o escritório do Leonardo, agora que a Salma tem uma carta em mangas, ela então fala para o Leonardo, depois de escutar que o doutor quer o divórcio, ela fala que vamos fazer isso agora imediatamente, e que por mim isso está tudo acabado, e que por mim vamos ter então só a minha bebê. Eu não preciso de você para isso. Aí então é dessa maneira então que o Leonardo descobre então que a Salma está grávida. Aí ela então taca os documentos sobre a mesa do Leonardo e fala: veja, eu estou grávida, é do seu filho que eu estou esperando. E sai então. Leonardo foi pego então de surpresa e sai correndo então atrás da Salma. Ele agarra então o braço então da Salma e pede para que ela espere. Aí nisso então a Angela vem andando no corredor enquanto o Leonardo corre para pegar a Salma. Aí então a Salma, revoltada, fala então para o Leonardo que ela não vai esperar, que ela está cansada disso, e então segue andando. Quando ela dá de cara com a Angela, ela pergunta então se a Angela agora está feliz em destruir sua família e que agora a sua filha pode nascer sem pai por causa dela. E então diz que ela é uma destruidora então de lá, e diz que está grávida do Leonardo e que por causa dela o Leonardo acabou de lhe pedir o divórcio justamente no momento tão lindo e mágico de sua vida. E não era isso que você queria? Separar eu e o Leonardo? Pois bem, você conseguiu, porque agora você vai separar o Leonardo até mesmo do seu filho. Angela fica incrédula diante de toda aquela cena, quando o Leonardo pede então para que a Salma fale um pouco mais baixo e que eles saiam dali para que possam conversar juntos. Aí a Salma diz que não há nada para conversar com o Leonardo, que ela vai ter sozinha aquele filho. Aí a Angela fica olhando para o Leonardo para a Angela, sem esboçar nenhuma reação, porque todos foram pegos de surpresa. A Salma pega o elevador e então se vai. Angela olha para Leonardo com uma cara de quem diz que tudo agora realmente acabou. Mitzi está desesperada no apartamento do Leonardo porque ela começa a falar para si mesma que aquele homem não poderia ter aparecido ali. Nisso, o homem está jogado no chão já sem vida. Ela continua com a escultura nas suas mãos. Uma vizinha bate na porta perguntando se a Mitzi precisa de ajuda, pois acabou de escutar gritos vindos dali. A Mitzi então grita que não, ela não precisa de ajuda e que está tudo bem, que todos estão bem. Aí a mulher pergunta se ela precisa de algo, ela diz que não. Mitzi então corre para pegar seu celular e diz com um número urgente e liga então para a Salma, pensando que a loira poderia lhe ajudar. Nisso, a Salma não atende a ligação, até porque ela está passando por um problema bem difícil lá no hospital também em relação a descobrir sua gravidez. Aí a única alternativa que a Mitzi tem é de ligar para a Samantha e de contar o que foi que aconteceu. A Samantha fica sem entender o que foi que aconteceu e pergunta a ela como que ela matou um homem. A Mitzi então fala para ela que o sujeito entrou em sua casa e ela não teve o que fazer a não ser pegar uma escultura e acertá-lo na cabeça. Só que as coisas saíram do controle e o homem morreu. A Samantha então pede para que a Mitzi fique tranquila e que lhe conte o que de fato realmente aconteceu. E pergunta então para a Mitzi por que ela lhe disse que um homem acabou de morrer, que ela matou um homem. Aí então a Mitzi diz que há muitas coisas para contar e que ela se envolveu em coisas que não deveria e fica ali desesperada então e diz que está metida em um verdadeiro ninho e que necessita da ajuda de Samantha urgentemente porque seu filho Leonardo está prestes a chegar. A Samantha então pergunta em que ela está metida e que demônios são esses que ela está envolvida. A Mitzi diz que ela não quer ir para a cadeia e que não dá tempo dela contar tudo por telefone, que esse sujeito que entrou em sua casa quis então pegar a carta secreta que ela então incriminava ela, onde Yolanda lá na cadeia escreveu que era destinada para o Leonardo. Esse homem também queria essa carta e não tinha outro jeito porque ele acabou de ler a carta. A Samantha diz que não está entendendo quem é esse tipo, que carta. Aí a Mitzi não consegue falar coisa por coisa e continua ali, desesperada então. Aí então a Samantha não é nada boba e diz que tem um único acordo que faz com que ela então possa ajudar a Mitzi. O acordo, o único jeito é que a Mitzi então lhe entregue aquela carta para que ela saiba o que é que tem nela. Essa seria a única maneira que ela poderia então ajudar a Mitzi. A Mitzi fica então numa encurralada grande ali e fica sem saber o que fazer e pede então a Samantha qualquer outra coisa menos essa carta.
Aí a Samantha então diz a ela que não tem outro acordo. A única coisa que ela pode fazer para ajudar a retirar aquele corpo dali, porque a Samantha tem vários comparsas, como Jerônimo, Félix, enfim. A única maneira então de a Samantha poder ajudar então a Mirtz é a própria Mirtz então revelando o conteúdo daquela carta e lhe mostrando também a carta. Depois de toda a confusão que rolou lá no hospital em relação a Salma revelar sua gravidez da pior forma possível, agora a Ângela e o Leonardo tiveram que pôr um ponto final nessa relação. Leonardo não aceita o fim entre eles dois, mas a Ângela diz que ele se mantém casado e essa coisa ela não vai querer ser segunda opção na vida de ninguém, ainda mais quando envolve um bebê que ainda nem chegou nesse mundo. Leonardo não tem o que dizer porque diante dos fatos não há argumentos e então os dois terminam. Jerônimo chega, como foi dito então pela Samantha, que ele só retira então o corpo da Alice se por acaso a Mirtz lhe der a carta. E assim o homem faz. Mirtz dá uma então de distraída e diz que não tem a carta porque se queimou. Então o homem diz que vai embora. Aí então ela cede e entrega então a carta para o homem. Aí então a Mirtz pede para que ele vá rápido porque seu filho está prestes a chegar. Mirtz e o homem que a Samantha conseguiu, então tentam limpar todo o cenário ali para que não haja então algo que prejudique a Mirtz. Aí os dois então ficam lá limpando o corpo e o outro retirando o corpo e também limpando o chão, tudo bem rápido para que o Leonardo não desconfie de nada. Clarinha chega na casa de Samantha para o tudo ou nada e conta para o Leonardo na frente da Samantha que já descobriu tudo, papai. Aí Álvaro fica então todo nervoso sem saber o que dizer e a Samantha pergunta o que é que está acontecendo. Aí a Clarinha conta que a Cândida já lhe revelou tudo e que agora ela sabe que o Álvaro é seu pai e pergunta para o Álvaro por que ele lhe escondeu isso todos esses anos. Leonardo e a Salma têm que conversar para saber como é que vai ficar a situação dos dois. Nisso, o Leonardo diz que está disposto a largar tudo para viver então essa relação com a Salma. A Salma pergunta então para o Leonardo se o que ele está dizendo é de verdade e se for, ele vai tirar então de vez a Ângela de sua vida. O Leonardo diz que ele vai fazer isso pelo filho deles e que a Ângela, ele então terá que se encontrar com ela algumas vezes porque ela é sua colega de profissão e não tem como ele arrancá-la do hospital, mas que ele vai fazer de tudo para que essa relação entre ele e a Salma dê certo. A Salma diz que se por acaso o Leonardo não cumpre com sua palavra, ela então vai sumir da vida do Leonardo, levando então essa criança junto. Leonardo pede para que a Salma não lhe chantageie com isso, ele já está assumindo toda a responsabilidade do que fizeram. Para o capítulo terminar mais tenso do que começou, dessa vez agora a Samantha então está revoltada com o Álvaro porque descobriu que a Clarinha é filha dele, que o Álvaro nunca lhe contou isso. E conta para o Álvaro que ele é pior de todos os homens que ela já conheceu. Álvaro não fica por baixo e diz então que a Salma tem uma lista enorme de homens também e que com certeza alguém já deve ter errado com ela também. A Samantha então diz que maldita a hora em que ela conheceu o Álvaro e que ele é dos piores que ela já conheceu em sua vida e segue-se então uma discussão. Álvaro diz para Samantha que ela não tem moral de falar sobre isso com ele porque ela é tão errada quanto ele e assim finalizamos então esse capítulo com choro, com gritos, com bomba, com revelação e continuem ligadinhos aqui no canal que vou trazer isso e muito mais para vocês. Curte, se inscreve no nosso canal caso ainda não seja um inscrito, nos conta de onde você está nos acompanhando e desde já muito obrigada por sua audiência.